atividade, que estão aqui com a gente, estudantes da UNILA, da UF, da UFCG, de outras universidades, colegas professores, profissionais do patrimônio, educadores, enfim, todo o público. Já vi ali que tem gente do Chile, de Recife, né, de Condado, de Foz do Iguaçu, que se inscreveu e que está aqui disposto a passar esse final de tarde com a gente, conversando um pouco sobre o tema dessa atividade, que é a história ensinada e o patrimônio no Brasil. Então, boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos a essa mesa virtual. A atividade de hoje está sendo organizada pelo projeto de extensão América Latina e Caribe Online, a ADLAC Brasil e a Tríplice Fronteira, Conhecimento e Praxis Pedagógica, a LOC, UNILA, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em História e da Associação de Historiadores Latino-Americanos e do Caribe, a ADLAC Brasil. A gente vai transmitir também essa atividade, além desse espaço que a gente está aqui agora, pelo site da ADLAC Brasil. Depois a gente coloca o link ali para vocês no bate-papo também. E futuramente vamos transmitir também a atividade pelo YouTube, né? Eu queria agradecer ao apoio do Newton Cruz, né? O Newton está aqui com a gente, ele é coordenador adjunto do projeto de extensão ALOC, que está organizando essa atividade. Ele integra a carreira TAI da UNILA desde 2014, né? Estou como secretário do PPG e ela, e é uma das pessoas que organiza essa atividade. E também queria agradecer ao bolsista Nicolás Retamal, que é o bolsista da ALOC, também desse projeto, que criou a arte do cartaz, né, dessa atividade e é membro da comissão organizadora desse evento. Primeiro eu queria explicar, então, como é que vai funcionar a atividade, né? A gente vai ouvir, primeiro, a conferência do professor Paulo Knaus e depois do professor Hernan Venegas. Eles terão aproximadamente 25 minutos, meia hora de tempo de exposição, né? Na medida que eles apresentarem suas falas, o público pode utilizar a aba de bate-papo, que vocês já estão utilizando, muito bem, né, para registrar a pergunta ou comentário, e também para pedir a palavra depois, que a gente vai conceder a palavra depois que terminar as exposições. Quem quiser depois falar, pede a palavra. Quem quiser registrar a pergunta, pode registrar ali, que eu também posso depois transmitir as perguntas, tá bom? Eu queria pedir ao público, então, inicialmente, para que desliguem as câmeras e os microfones, né, para garantir a qualidade da exposição dos conferencistas. E aí, quando eles terminarem de falar as suas falas, a gente abre uma rodada para as perguntas. Nós vamos abrir 3 rodadas de 3 perguntas, tá bom? E aí vocês podem pedir a palavra, a gente abre o microfone para que vocês se manifestem, tá bom? Então, voltando a lembrar que vocês registrem presença no evento, no link que o Newton disponibilizou no bate-papo, e o Nicolás já também está disponibilizando o link da ADLAC Brasil no Instagram, tá bom? Então, para iniciar a atividade de hoje, com muita honra, né, eu queria apresentar o professor querido Paulo Knaus, foi minha banca 2 vezes, e se tivesse mais banca, seria de novo. Pela generalidade que ele tem, o amplo repertório que ele tem para falar de cidade, de patrimônio, dos arquivos, dos museus, das imagens, tantos outros temas que ele domina com maestria, né, uma referência para a gente que trabalha com patrimônio e memória. O professor Paulo é professor da Universidade Federal Fluminense, da UF, é membro do Laboratório de História Oral e Imagem, e também do Grupo de Estudos de Arte Pública da América Latina, entre outros grupos e institutos. O currículo dele é extenso, então eu vou me concentrar aqui em poucas coisas, depois a gente pode falar mais, né? Ele exerceu o cargo de diretor do Museu Histórico Nacional, de 2015 a 2020, desenvolve pesquisa sobre as relações entre arte, imagem, cultura visual, e história, memória e patrimônio cultural também. Enfim, com muito prazer, eu convido então o professor Paulo a começar aqui a fazer a sua fala. Bem-vindo. Obrigado, Ana Rita. É sempre uma satisfação te rever, trocar ideias com você. Igualmente, a alegria grande reencontrar o Hernan, também companheiro de estrada de longo tempo. Agradecer o apoio do Newton e de toda a equipe que trabalha aí para a realização desse evento. E eu queria saudar especialmente todos que estão assistindo, dizer que é uma satisfação nesse contexto que a gente está vivendo, né? A gente aprender novas formas de estar junto, mesmo à distância. Eu queria, na verdade, começar lembrando o tema desse nosso encontro, né, da história ensinada e o patrimônio. Eu vou tentar tratar esse tema
um pouco a partir da minha experiência, evidentemente, mas especialmente em torno da questão dos museus, não é? De como que os museus podem se constituir ao longo do tempo, não é? Como espaços educativos da história, onde o conhecimento histórico é elaborado e tratado desde muito tempo, não é? Para começar essa conversa, eu queria começar, na verdade, sublinhando a atualidade do tema, né? E eu escolhi na internet essa imagem que vocês estão vendo, dessa moça jovem, sorridente, numa situação parecendo que de férias, provavelmente numa época de bom tempo europeu, com esse sorriso todo, e ela tirou um selfie, isso que se faz muito hoje, não é? Que virou comum nas nossas práticas de entretenimento. E esse sorriso, essa imagem, foi tirado durante uma visita ao campo de concentração de Auschwitz, não é? Que hoje é um patrimônio da humanidade, desde a década de 80, se não me engano, mas que já funciona como memorial das vítimas do Holocausto desde os anos 50. Hoje é um espaço de visitação turística importante, recebe muitos visitantes. Quem tiver curiosidade pode entrar na internet e vai encontrar muitas outras fotos desse tipo. A rigor, o que eu queria sublinhar, não é que esse sorriso da moça que aparece na foto não combina muito com o tema do campo de concentração. Na verdade, a gente tem que é impossível não falar de Auschwitz, não é? E não comentar o fato de que esse foi um lugar criado para eliminar vidas humanas e fazia parte de uma máquina genocida. E hoje se tornou um memorial, né, um lugar de visitação para se homenagear os mortos. Mas, no seu processo de turistificação, especialmente de mercantilização da memória, não é? Auschwitz hoje se torna um espaço em que muita gente vai encontrar a diversão, o entretenimento em família, em grupo, não é? E enviar lembranças para os amigos, como dessa moça, não é? Com um sorriso. O que contrasta, a alegria dela, contrasta exageradamente, não é, com a tristeza do tema que se lembra em Auschwitz, não é? Então, eu queria chamar a atenção para o fato, não é, de que esse tema que foi escolhido hoje para nós tratarmos, a história ensinada e o patrimônio, não é? Eu acho que é um tema muito atual, porque hoje nós vivemos num tempo em que é muito difícil a gente não lidar com a memória dos traumas da sociedade, não é? Esses elementos do patrimônio sensível ou difícil, como alguns chamam, não é? E, ao mesmo tempo, fazer disso um lugar de frequentação, mas, sobretudo, um lugar de reflexão sobre a história no contexto geral que a gente vive, onde muitas vezes as pessoas parecem esquecer o que elas estavam fazendo em Auschwitz quando elas vão viajar e visitam o memorial, não é? Ou mesmo aproveitam, não é, a situação para, num intervalo qualquer, mandar uma lembrança do seu momento alegre. Essa percepção, né, de que o sorriso não combina com o local gera um certo constrangimento. Mas se você não souber qual é o sentido desse memorial, ela poderia estar em qualquer outro lugar, não é? E o que faz com que a gente compreenda o constrangimento desse sorriso, dessa selfie, é o fato de que nós sabemos que o que está por trás é um lugar que tem uma marca histórica muito forte, não é? Bom, o que eu quero chamar a atenção, não é que o tema da história ensinada, e sobretudo nos museus, hoje é muito atual justamente por isso, porque cada dia mais, não é, os temas das memórias sensíveis, do patrimônio difícil, não é, eles cada vez mais se impõem na sociedade.
e a sua mera musealização, não é, pode gerar apreensões, percepções contraditórias. Não é? E, por isso, a educação nos museus, a educação museal, não é? A educação em torno do patrimônio é mais do que nunca importante. Eu escolhi essas duas imagens um pouco para mostrar que o sorriso da moça era solitário, não é? Enquanto que esse espaço educativo é um espaço de interação coletiva. A rigor, eu posso também sublinhar a importância da educação, não é, nos museus e em torno do patrimônio, como uma forma também de promover a integração social, o diálogo em sociedade, não é, e conduzir a construção das leituras do passado, não é, coletivamente, e que não se resolve apenas, não é, num conhecimento livresco, mas também no conhecimento da experiência, não é, com os concidadãos, não é, com as pessoas do mesmo tempo, sobre como as pessoas, na mesma visitação, podem perceber os objetos, os bens culturais, não é, que são tema do patrimônio, de modo diferenciado. Não é? Os museus, mais do que nunca, seguramente são espaços para a gente celebrar esse diálogo, não é, sobre o passado, essas conversas sobre o passado, e que tem como sentido, principalmente, ressignificar coletivamente o passado. Não é? Ora, como vocês sabem, não é, esse tema da educação, do patrimônio e dos museus tem sido muito atual no mundo inteiro. Existe uma profissionalização nesse campo, que é importante. Não é? Hoje existe uma discussão não só de quem pesquisa, estuda, mas mesmo existe uma política nacional no Brasil, por exemplo, de educação museal, não é? que consolidou esse conceito de educação museal. Esse conceito ele é afirmado especialmente a partir da portaria que aprova a Política Nacional de Educação Museal, que é de 2017, mas esse movimento já tem quase, a gente pode dizer, uns 20 anos. E como tema de pesquisa, não é? A gente pode dizer que a educação em museus ela é bem antiga. Mas o que eu queria mesmo ressaltar é que essa educação museal contemporânea, não é? Ela afirma, não é, a função educativa dos museus e do patrimônio de um modo geral, não é? A gente pode estender isso para o campo do patrimônio de um modo geral, e que chama atenção, né, abre uma nova frente de trabalho e de estudo no campo profissional do patrimônio, né, ao lado da dedicação à pesquisa, à preservação, não é? E que dá um novo sentido à comunicação institucional, no caso do campo dos museus. Não é? E eu acho que isso é importante ser dito, não é? Porque a educação em museus ela é importante não só porque a sociedade demanda isso, não é? Mas isso caminha junto com uma certa profissionalização e a institucionalização de uma ação educativa que não era tão dinamizada em outros tempos. Não é? O comum dos museus antigos e mesmo dos monumentos era simplesmente a gente ter a contemplação. Não é? E a educação em museus e em torno do patrimônio hoje exige, não é, também essa atitude de compartilhar a experiência de convivência com os bens culturais. E é nesse sentido que a educação museal contemporânea ela tem uma importância grande. Ela propõe novas relações entre teoria e prática do profissional, não é, especial, não é? Mas, sobretudo, ela funciona como um elemento da promoção da cidadania e de inserção, de aproximação, de aprofundamento das relações dos bens culturais com a sociedade, no caso dos museus, em especial, não é, fazer os museus como se fossem fóruns de encontro, não é, e de diálogo. Essa situação contemporânea, ela contrasta muito com a situação tradicional, a imagem tradicional que a gente vê dos museus e dos monumentos, de um modo geral, do patrimônio, não é? Que foram feitos
para celebrar quase sempre o culto à pátria. Não é? Então, a gente ia ao museu, a gente entrava por uma porta, seguia pelo corredor e saía pela outra porta. Não é? E nada fazia com que a gente parasse e conversasse com quem estava na sala, não é? E, sobretudo, a gente se reunisse em grupo para pensar junto algum tema da história. Claro que os museus históricos, não é, são espaços dedicados ao tema da história, mas isso serve para qualquer museu e para qualquer bem cultural que a gente pense em tratar do ponto de vista da história ensinada. Eu coloquei aí a imagem do Museu Paulista, porque a gente caminha aí para o centenário da independência do Brasil, não é? E é uma imagem que todo mundo conhece, circula muito no país, quem passa pela escola certamente já conviveu com essa imagem num livro didático, numa aula, não é? Mas poucas vezes a gente para discuti-la, não é? E ainda tem os famosos dragões da independência, que toda vez que eles desfilam em algum lugar, eles sempre são um sucesso e a gente festeja. Na verdade, a educação cívica, não é, em torno da história, ela foi feita não só para o culto da pátria, mas ela foi feita também pensando, não é? Ela se afirma em torno das práticas festivas, não é? De modo a sempre olhar para o passado como um elemento de festa e, sobretudo, de homenagem a heróis, não é? E de grandes feitos ou grandes fatos, eventos memoráveis, não é? Como se dizia antigamente. Do ponto de vista específico da história, não é? É muito importante no Brasil a criação do Museu Histórico Nacional em 1922, que vai ser o primeiro museu de história no Brasil, não é? Dedicado exclusivamente à história, e que vai anteceder a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Desse modo, a gente pode sugerir, não é, que o mundo dos museus se antecipou, não é, à política de proteção do patrimônio histórico, sendo a primeira organização, não é, de uma política pública dirigida para preservar a memória e os bens culturais. Agora, o sentido dessa preservação e de celebração dos bens culturais, ela vinha sempre com essa marca festiva de celebrar o culto à nação. Não é? É claro que a gente poderia estender bastante essa cronologia, é muito importante, em 1958, a realização do Seminário Regional, do ICOM, do Conselho Internacional de Museus no Rio de Janeiro, com o tema dedicado à reflexão sobre o papel dos museus na educação e que terminou consagrando a relação dos museus com as escolas, como se os museus eles andassem junto das escolas, não é? Como se eles fossem uma espécie de livro didático em exposição, não é? Reafirmando os conteúdos das escolas. Ora, todo o movimento contemporâneo da década de 80 para cá, que conduziu à afirmação da Política Nacional de Educação Museal, que eu comentei há pouco, não é? Ela buscou reverter essa tradição do patrimônio, o seu lugar da festa, da celebração, da homenagem aos heróis da pátria. Eu diria que o mais importante disso, não é que esse culto da educação cívica, esse culto da nação, da pátria, que caracteriza o universo da educação cívica, ele se caracteriza pela promoção de uma narrativa monocórdia, uníssona, não é? Sem variações. Então, a gente sai do Museu Histórico Nacional, vai para o Museu Paulista, ou vai para o Museu Mariano Procópio Juiz de Fora, ou vai para o Museu Paranaense, ou vai para o Museu Júlio de Castilhos no Sul, ou o Museu de Pernambuco. E a gente sempre vai ver a mesma história sendo contada e recontada, com um elemento aqui, outro ali. Cada um vai ter o seu herói regional, não é? Vai ter o Frei Caneca em Pernambuco, não é? E assim por diante. Claro que o Tiradentes em Minas Gerais vai ser mais celebrado, mas ele vai estar em todos os lugares, não é? De modo que, na verdade, a história ela meio que é sempre repetida unissonamente. Não é? Ora, o que tem se afirmado da década de 80 para cá, e sobretudo no processo de reconstrução da democracia no Brasil, isso tornou uma demanda necessária, não é? Considerando que a marca da democracia é o reconhecimento da diversidade, da pluralidade, não é? Os museus também tiveram que lidar com isso.
o patrimônio de um modo geral. Não é? Então, a gente vê a importância da educação como lugar da história ensinada nos museus, por exemplo, de promover o diálogo, mas também o encontro e a conversa das diferentes perspectivas de olhar os fatos históricos. E isso é um dado importantíssimo, né, da educação nos museus, a promoção de narrativas diversificadas. Eu vou fazer um parênteses aqui rápido, não é? Porque essas narrativas que se constroem em torno dos museus e do patrimônio de modo geral, elas não são construídas num vazio, não é? Todo patrimônio ele tem como base metodológica elementar o inventário, não é? Mas um inventário que organiza coleções. A gente costuma falar muito em acervos, não é? Mas, na verdade, os acervos do patrimônio e dos museus em especial, eles são conceitualmente definidos como coleções. Não é um ajuntamento aleatório de bens culturais, é um ajuntamento pensado, uma seleção sistemática, não é? Que conduzida por algum critério. A rigor, todos nós, em algum momento da vida, não é muito comum a gente ter o gosto da coleção. Alguns têm esse gosto por resto da vida, não é? Outros têm o gosto sazonal, não é? Eu tive várias coleções, cada período de férias eu fazia uma coleção quando eu era garoto, não é? E mudava de ideia no ano seguinte, não é? Mas tem gente que carrega o gosto por colecionar a vida inteira. E os profissionais do patrimônio são essencialmente profissionais do colecionismo, da prática de colecionar, não é? E o mais importante que eu queria chamar a atenção é o fato de que, em torno da prática de colecionar, não é, há um exercício pedagógico, não é? Porque, para colecionar, eu preciso conhecer as coisas, não é? E, ao lidar com as coisas, conhecer as coisas, a gente termina aprendendo sobre as coisas e com as coisas, não é? Então, todo o trabalho, a prática de colecionar, todo o colecionismo, ele, ao mesmo tempo, não é, uma forma de conhecer o mundo, de produzir conhecimento. É claro que cada objeto de coleção vai produzir determinados elementos de conhecimento sobre o mundo, não é? Essa coleção que eu mostrei aqui de carrinhos, certamente vai, quem se aprofundar no plano profissional sobre isso, vai entender muito de plástico, não é? De resinas diversificadas que são próprias do mundo industrial, não é? Agora, se eu colecionasse pintura ou gravura ou moedas, não é? Eu me especializaria em outros materiais, em outras formas e provavelmente em outras cronologias, não é? De toda forma, né, o que importa aí é a gente chamar a atenção que a base do conhecimento que vem do patrimônio, ela vem da prática de colecionar. E essa prática de aprendizagem, ela existe no nosso cotidiano por todo lado, mas nem sempre a gente transforma isso em prática de construção de conhecimento. Inclusive, no cotidiano, a gente até tende a desprezar, não é? Porque alguém tem mania de juntar coisa, alguém perde o tempo organizando aquela coisa em casa. Então, ou se você convive com alguém que tem mania de colecionar, você começa a ficar invadido pela coleção do outro, não é? E você começa a reclamar. Mas, na verdade, esse talvez seja a prática pedagógica mais antiga que a gente conhece no mundo. Aliás, nem preciso dizer, não é, que os príncipes antigos eles tinham como método de aprendizagem justamente o colecionismo. Por isso que todos os príncipes sempre conviveram com coleções, não é? Ora, o que eu quero chamar a atenção, não é que no mundo dos museus, que é o mundo das coleções, a gente aprende a colecionar, não é? E essa prática, ela é legitimada pelas instituições do patrimônio, não é? Mas, em geral, o patrimônio não divide esse conhecimento, esse conhecimento sobre a prática de colecionar com o público, não é? E essa é a base de construção de conhecimento sobre os bens culturais. Não é? Eu coloquei uma imagem de uma reserva técnica de pintura para a gente ver a diferença da exposição
para o bastidor do museu. Não é? Na exposição, a gente tem a organização narrativa estabelecida. Na reserva técnica, a ordem narrativa não está estabelecida. Então, a prática de trabalho é, na verdade, a prática de pegar esse universo de bens preservados, não é? E, a partir do que foi colecionado, organizar a narrativa da exposição. Cada uma dessas formas de organizar as coisas, não é? De ordenar as coisas colecionadas, não é? Traduzem leituras de mundo. Não só o que eu coleciono, a forma como eu preservo, a forma como eu guardo, mas também a forma como eu apresento ou deixo de apresentar. Não é? E isso é a prática do patrimônio, não é? E isso, a rigor, é o elemento, não é? Que poderia ser compartilhado com toda a sociedade com muita facilidade, porque todos nós podemos colecionar de flores a insetos, não é? A qualquer coisa na nossa casa. E se a gente compreender que colecionar é uma forma de produção de conhecimento, não é apenas uma diversão, não é apenas um entretenimento, um passatempo, não é? Ele se torna um elemento, não é? De difusão do reconhecimento da importância do conhecimento na vida de todos nós. Quase sempre na vida a gente vive colecionando alguma coisa, mesmo quando a gente não percebe, não é? Porque a gente não tem essa disposição de achar que aquela coleção doméstica é uma coleção, não é? Por alguma razão, hoje, a gente tende a desprezar isso. A coleção precisa ser de uma joia, precisa ser de alguma coisa excepcional, quando, na verdade, nós colecionamos caixinhas de fósforo, lápis, caneta, as coisas mais prosaicas da vida cotidiana. Os fãs de futebol de um time colecionam as peças do seu time, as bandeiras, as flâmulas, os bonés, as camisas, as bolas e assim por diante. Não é? Tudo isso que é, em geral, dedicado como manifestação, caracterizado como manifestação de amor ao time de futebol, na verdade, é um pretexto para se construir toda uma narrativa sobre a identidade individual com o time de futebol, mas, sobretudo, não é um motivo para a construção de conhecimento, mesmo que seja enciclopédico, sobre a história do time de futebol, por exemplo. Quando eu sei que a camisa de tal data, de outra data, a flâmula de tal época, tal campeonato, a bola foi usada por quem, quando e que jogo, não é? E aí a gente começa a entrar no plano da erudição. O patrimônio é onde essa atitude, não é? Ela é legitimada, ela é sistematizada, ela é profissionalizada, não é? Esse processo de construção de conhecimento. Mas, na verdade, eu queria chamar a atenção para o fato de que o nosso desafio contemporâneo é reconhecer que todos os monumentos de cultura também são monumentos de barbárie, para usar a famosa fórmula, não é? De Walter Benjamin. E que uma imagem de uma criança, não é? Que à primeira vista pode ser considerada charmosa, na verdade, representa um dos fatos mais tristes da história do Brasil, onde foi preciso se fazer uma lei do ventre livre para garantir que toda criança que nascesse no Brasil, a partir da lei do ventre livre, ela nascesse livre, o que significa dizer que ela não nascia livre antes, não é? Claro, como filha de escravos, ela um escravizado seria, não é? Então, essa peça que está no Museu Histórico Nacional, que poderia ser vista à primeira vista, não é, como uma peça charmosa por tratar a criança como objeto artístico, na verdade, ela representa uma das histórias mais tristes do Brasil. Não é? É claro que a lei do ventre livre pode ser considerada uma vitória do movimento abolicionista e até, digamos, a primeira grande vitória do movimento abolicionista antes da abolição. Não é? Mas a representação de que o tema da criança, não é? Era colocado em pauta, na pauta política, a liberdade da criança era colocada na pauta política, não é? Eu poderia celebrar a vitória, por exemplo, do Visconde do Rio Branco, que em geral é valorizada no contexto da história, da memória, da lei do ventre livre, mas o que a gente não pode deixar de sublinhar é que essa vitória heróica, ela só pode ter sentido heróico porque a sociedade vivia sob um drama trágico que era fazer crianças nascerem já condenadas ao cativeiro, não é? E ao trabalho forçado desde cedo.
Ora, ao mesmo tempo que eu olho para essa peça e posso valorizar os seus aspectos artísticos, não é? E a sua dimensão heróica da lembrança da lei do ventre livre e a conquista primeira, não é? De grande expressão do movimento abolicionista, eu não posso esquecer que, junto com isso, vem um passado de séculos de escravidão infantil, não é? E que a gente nos interroga sobre o lugar da criança na nossa sociedade até hoje. Bom, eu volto, não é, ao tema da democracia e chamo a atenção para o fato, não é, de que é muito difícil a gente olhar para os monumentos da nossa civilização, os nossos monumentos de cultura, e não reconhecer neles também os temas da barbárie da civilização. Não é? Nos anos recentes, nas décadas recentes, especialmente desde 1970, quando o chanceler alemão foi à Polônia, o Willy Brandt, e pediu perdão pelo Holocausto diante do monumento ao levante do gueto de Varsóvia, na sua visita oficial à Polônia, e ao ir fazer a homenagem à memória dos mortos do levante do gueto de Varsóvia, depositar a coroa de flores, nesse momento ele se ajoelhou, não é? E publicamente pediu perdão pela violência, pela tragédia que o Estado alemão foi capaz de impor a um grupo étnico numa certa época, não é? Que todos nós conhecemos pelo Holocausto. Não é? Esse momento, não é? Inaugurou uma era de política de penitência, não é? E que afirma o dever de memória. Esse gesto ele é emblemático porque o chanceler se ajoelhou. Não é? Agora, eu queria chamar a atenção especialmente para o fato dele estar solitário aí no meio dessa fotografia. Mas, do outro lado, o que a gente vê não é uma multidão de pessoas que estão participando politicamente do ato. É uma multidão de fotógrafos, não é? Que estão registrando o momento da penitência do chanceler. Vocês imaginem que quem tirou essa foto está do outro lado, provavelmente na mesma situação de multidão de fotógrafos daqueles que nós vimos ao fundo. Não é? E mais do que isso, essa foto nos coloca no lugar do fotógrafo, daquele que assiste à penitência. Não é? Ora, o que eu quero destacar aqui é que é importante que a educação do patrimônio também ela seja compreendida como a educação do olhar, como um aprimoramento, não é, das práticas de olhar. Celebrar a imagem significa a gente se colocar diante dela passivamente e admitir tudo que a gente vê na nossa frente. Um chanceler solitário. Na verdade, a gente sabe que isso é um ritual, é uma ritualização da história, uma ritualização do passado, não é? E que organizou uma multidão de fotógrafos para mandar essa fotografia para todos os lugares do mundo. Não é? E ser guardado a memória do ato até hoje, por exemplo, para essa nossa conversa. Esses passados difíceis, não é? A política de penitência, ela afirma como uma questão política os passados difíceis entre nós, não é? Essa memória sensível que mexe com as dores da sociedade. É impossível, é inescapável, no nosso tempo hoje, a gente, diante do monumento, só celebrar o passado. Não é? A democracia impõe que a gente reconheça as contradições da nossa sociedade. Ora, o que eu quero sublinhar é especialmente isso, não é? Que a história ensinada para o patrimônio, ela seja também uma educação sobre as práticas de olhar. Não é? É preciso a gente compreender, não é, que diante de qualquer monumento, se é o Memorial de Auschwitz, se é uma tela da batalha da batalha do Humaitá na Guerra do Paraguai, como essa que a gente está vendo, não importa qual seja o monumento que a gente esteja contemplando, é preciso a gente instaurar uma ordem dialógica em torno dele. Apenas celebrar o passado não basta mais na ordem democrática contemporânea. E a educação, a história ensinada, a educação em torno do patrimônio é aquela que contribui justamente para a gente aprender a conhecer o mundo através dos objetos, através das coisas, ler o mundo através das coisas, mas, ao mesmo tempo, não é? Aprender a conviver, trocar ideias, não é? E fazer
do patrimônio um lugar do debate sobre narrativas. Não é? Cada um vai ter uma narrativa para contar, um olhar para contar sobre a história da sua sociedade. Não é? São diferentes olhares, cada um vai contar uma narrativa a partir de um aspecto diferente. É isso que faz a gente gostar mais de um objeto ou de outro, não é? Porque a nossa compreensão da sociedade faz com que a gente elabore narrativas sobre o nosso passado e vai fazer com que a gente opere a seleção das nossas coleções, das peças das nossas coleções. Agora, em torno disso, tudo isso tem sentido, não é? Se a gente souber olhar, não é? As peças do patrimônio cultural. O diálogo ele vai ser mais rico se a gente souber olhar essas peças, não é? Conhecê-las a fundo. E, ao conhecer essas peças, na verdade, nós conhecemos o mundo e elaboramos as nossas leituras de mundo. E nos situamos nesse mundo, nos situamos diante do patrimônio toda vez, não é? Ao mesmo tempo que a gente se situa diante do mundo. E é um pouco por isso, não é, que a educação para o patrimônio é tão importante, não é? É um pouco por isso que a educação nos museus é tão importante, porque, ao mesmo tempo que a gente vai ao encontro dos amigos, que a gente vai para um programa de convivência, não é? Ao mesmo tempo que a gente pode participar de um evento, não é? A gente termina tendo um encontro muito especial, que é o encontro com conhecimento sobre a história. Não importa qual seja a coleção. Aqui eu insisti naturalmente nos temas da história e nos objetos históricos, não é? E nos museus históricos. Mas essa cena, por exemplo, é da Pinacoteca, o Museu de Arte. Mas poderia ser um museu de ciência. Onde há acervo, o olhar histórico é fundamental, porque a gente organiza as coleções pela cronologia das peças. Esse é um dos critérios básicos, não é? Então, essa cronologia ela já define o olhar sobre a história. Se o museu é sobre dinossauros, se o museu é sobre máquinas, se o museu é sobre avião, se o museu é sobre trem, se o museu é sobre arte, não importa, sobre plantas, não é? Todos eles, de algum modo, vão promover um encontro com a história. E é esse debate sobre como pensar a história do mundo, que a partir das coisas, é que faz a gente aprender sobre as coisas, sobre o mundo e sobre nós mesmos, não é? E esse diálogo, essa conversa de visões diferentes, de narrativas distintas sobre o passado, é que, hoje, na ordem democrática, valoriza o patrimônio. Que bom seria que o patrimônio fosse sempre de todos. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada pela linda fala. Eu vou deixar para a gente fazer os comentários depois que o Hernan falar. Acho que o mais legal é que eu já passo para o Hernan e a gente depois discute, porque as duas falas elas têm muito diálogo. Então, vou apresentar o meu colega, professor Hernan Venegas Marcelo, é professor associado da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Ele coordena o projeto ALOC, que é o projeto que eu comentei, que está viabilizando essa atividade e outras durante todo o ano. Não está ouvindo? Paulo, me escuta? Eu escuto. Sim. Será que eu devo desligar? Eu novamente perdi o áudio. Eu não estou ouvindo. Acho que tem. Então, talvez precise entrar e sair de novo. Vou botar aqui no bate-papo, né, Newton, para ele. Gente, só um minutinho, então, peraí. Newton, o que você sugere? Desculpem, mas caiu a comunicação. Ana, eu vou entrar e sair novamente. Rapidinho, pode ser? Enquanto o Hernan entra e sai novamente, que ele também acho que não é legal começar o debate sem ele estar aqui, eu vou só então relembrar umas coisas aqui para vocês que estão acompanhando o debate, para lembrar de registrar a presença para quem chegou depois. O link está aqui na sala de bate-papo. E para deixar o microfone desligado e a câmera também, que daí ajuda para ficar com uma qualidade melhor, né, a fala dos conferencistas, tá bom? E o professor Hernan teve um probleminha técnico, saiu e já vai entrar. Isso aconteceu antes, foi bem rapidinho.
Então, a gente já dá sequência à nossa atividade, tá bom? Então, depois que o professor Hernan falar, a gente vai abrir para um debate, faremos 3 rodadas de 3 perguntas. A gente vai abrir o microfone, então quem quiser fazer pergunta pode sinalizar aqui para a gente no bate-papo, que a gente abre o microfone. Quem quiser escrever a pergunta, a gente registra aqui e passa para os conferencistas, tá bom? O Nicolás também incluiu aí o link da ADLAC Brasil no Instagram, para que vocês sigam esse link. Ele tá voltando já. Pronto, desculpem, estou de volta e estou ouvindo perfeitamente. Tá ouvindo? Então vou lhe apresentar agora, tá bom? Pensei que já teria adiantado isso. Não, vou com você presente aqui. Obrigado. O professor Hernan é professor então associado da UNILA, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, meu colega aqui da universidade, é coordenador do projeto ALOC, que é o projeto que está organizando, viabilizando essa atividade de hoje, América Latina e Caribe Online, a ADLAC Brasil e a Tríplice Fronteira, Conhecimento e Praxis Pedagógica. Não só essa, como haverão outras atividades ao longo do ano, depois a gente informa no final. As pesquisas do Hernan se desenvolvem no campo da história indígena, da educação ambiental, da história social, da cultura e também do ensino de história. Ele integra o grupo de pesquisa América Latina, Histórias Globais e Locais, o Laboratório de História do Turismo, da UF, o Laboratório de História Indígena, da UNILA, entre outros grupos e laboratórios que eu não vou mencionar porque são vários também. Além disso, ele ministra a disciplina História, Memória e Patrimônio, aqui na UNILA, e também orienta trabalhos nessa área, nos programas de pós-graduação nos quais ele atua. Então, bem-vindo, Hernan, e agora é com você, tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado por essa apresentação e feliz de ter ouvido primeiramente ao Paulo, que é uma satisfação para todos nesta atividade do ALOC. A minha apresentação, ela vai tratar sobre as interfaces, obviamente, que nem o título traz, entre o ensino da história, as narrativas sobre a nação e, sobretudo, pensando o lugar dos povos indígenas e dos povos de origem africana e afro-brasileiros, e, em paralelo, pensar a conformação de ideias de patrimônio. No último momento, eu vou me deter numa reflexão sobre a educação patrimonial. E se ainda der tempo, a gente pode deixar para o debate, comentamos um pouco sobre a praxis profissional, né, a praxis docente na UNILA e a experiência com a disciplina História, Memória e Patrimônio nesses anos de exercício profissional. Mas, enfim, no Brasil, a preservação do patrimônio cultural e o ensino de história são instâncias cada vez mais próximas dessas últimas décadas do século passado. Segundo 2 colegas historiadores da PUC São Paulo, essa aproximação, e com a qual eu concordo, se traduz na valorização do papel ativo de sujeitos e das suas memórias, que eram enxergados como receptores passivos na definição e implementação das ações de preservação, e também no processo do ensino-aprendizagem. Em relação ao ensino de história, pode-se afirmar que durante as décadas de 80 e 90 teve lugar um interessante debate. E esse debate pode ser caracterizado como uma tentativa de ruptura com tradições de ensino que remontavam sua origem à primeira metade do século XIX. Segundo a Cristiane da Silva, no Dicionário de Ensino da História, algumas intelectuais na época, como Elsa Nadai, Cícero Bittencourt, Katia Butt, Ernesta Zamboni, Selva Guimarães, Maria Auxiliadora Schmidt, Helenice Ciampi e Lana Mar de Castro foram pesquisadores que concluíram seu doutorado nas décadas de 80 e 90 e que têm sido fundamentais para a conformação do ensino de história como objeto e campo de pesquisa renovado. Cícero Bittencourt comenta que, de forma inédita nos últimos anos e produto das lutas e movimentos sociais, foram introduzidos no currículo oficial da rede do ensino a história da África e das culturas afro-brasileiras e a história dos povos indígenas, por intermédio das leis 10.639 e 11.645.
A integração dessas leis nos currículos contesta a lógica eurocêntrica e contribui para descolonizar saberes e práticas pedagógicas de tipos tradicionais ortodoxos. A história nacional foi uma das formas mais importantes da afirmação da memória coletiva, delimitando o que lembrar, o que esquecer e construindo uma história com presenças ausentes, como afirma Campbell Gill. Interessa ao educador, continua Gill, debater o que a memória histórica oficial definiu como memorável em oposição ao que foi silenciado. Faço minhas as perguntas dela. Que memória histórica está frequentemente mais representada nos materiais didáticos e qual é priorizada nas políticas de preservação do patrimônio? Para responder essas perguntas, apresento um apertado quadro, muito apertado, simbólico e crítico sobre o ensino de história em paralelo à construção da ideia de patrimônio no Brasil. Mas, enfim, brevemente, no Brasil, a história, nos comenta Kátia Abud, se efetivou como disciplina escolar da escola secundária com a criação do Colégio Dom Pedro II, em 1837. Rapidamente, ela teve, continua Abud, como irmã gêmea a história acadêmica, com a criação do IHGB. Todos sabemos que coube ao IHGB construir e transmitir uma genealogia nacional e dar uma identidade à nação brasileira. Essa nação foi logo apresentada nos livros didáticos da época. Nesse primeiro slide que vocês estão vendo, é um desses primeiros livros, Lições de História do Brasil para uso dos alunos do Imperial Colégio Dom Pedro II, de Joaquim Manuel Macedo, de 1863. Provavelmente, comenta Cícero Bittencourt, o historiador mais lido durante o século XIX. Aliás, apenas um breve comentário desse livro que pode ser baixado da internet de forma rápida, porque vários sites o disponibilizam. A leitura dele, sobretudo, as lições de história, a lição número 5, que trata do Brasil em geral e dos povos que o habitavam na época do seu descobrimento, é uma leitura interessante e ainda mais interessante também a leitura dos seus quadros sinópticos, porque são um convite à leitura e à reflexão, além do deleite de ter um documento digitalizado, um documento histórico digitalizado. Mas, enfim, os conteúdos das lições falavam em grandes personagens, concebia a história como Magister Vitae e priorizava as cronologias. Para Cícero Bittencourt, negros e indígenas ficaram nas margens da história ensinada. A escravização indígena foi omitida da narrativa histórica e a escravidão negra aparece esporadicamente. Elza Nadai contribui para caracterizarmos a história ensinada, pois, segundo ela, o negro africano e as populações indígenas compreendidas, não em suas especificidades etnoculturais, eram cooperadores da mão de obra colonizadora, civilizatória conduzida pelo branco português europeu cristão. Em relação ao patrimônio, é oportuno dizer que durante o Brasil Império pode-se falar numa reflexão em torno dos monumentos históricos, sobrepondo seus valores histórico, civilizatório e artístico. Também procurou estabelecer uma origem histórica de uma arte genuína, o barroco. Precisamente um dos representantes dessa reflexão em torno dos monumentos históricos ou da alegoria do patrimônio da época é também Joaquim Manuel Macedo. A leitura de um dos seus livros, Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, de 62, 63, publicados previamente no jornal Comércio, é um convite a um passeio imaginário pelo passado, por Sebastianópolis, como ele denomina. Durante a Primeira República, além da história pátria, festas comemorativas, eventos e homenagens aos heróis nacionais, se tornaram práticas integrantes e inerentes da educação escolar. Coube continua a Cícero Bittencourt num outro trabalho que se titula As Tradições Nacionais e o Ritual das Festas Cívicas. Coube aos educadores das primeiras décadas republicanas a invenção de tradições nacionais que não correspondiam à do período monárquico, né? Só para termos uma ideia, a figura de Tiradentes e o 21 de Abril se tornaram exemplos das disputas pelas imagens e mitos que representavam a nação brasileira. Em relação ao campo de patrimônio, acompanhando esse breve, apertado, simbólico e crítico quadro, da virada do século XIX até a criação do IPHAN, em 1937, a primazia monumental do patrimônio que caracterizou os tempos do Império cedeu lugar a outras formas de representação
tomando como referência não apenas o Rio de Janeiro, mas também abrangendo todo o Brasil. Eu vou colocar agora uma segunda imagem, que é um símbolo dessa parte da minha fala que vem a continuação, que é o Palácio Capanema. Fotografia 1950, tem aí a referência. Inaugurado em 1945, ele é um edifício moderno que se destaca no centro histórico do Rio de Janeiro, foi a sede do Ministério da Educação e Saúde Pública. Mas, enfim, a Era Vargas é um momento importante na configuração da história escolar, tanto pela consolidação e obrigatoriedade do ensino secundário, como pela expansão de uma cultura nacionalista. A história servia à formação do cidadão ideal, visando a formação do sentimento nacional brasileiro, e cujos fundamentos eram a raça, a língua e a religião, num território com uma única administração. O ensino da história, disse o Plano Nacional da Educação, de 1936, teve o intuito de fortalecer cada vez mais o espírito de brasilidade, isto é, a formação da alma e do caráter nacional, comenta Kátia Abud. Segundo a própria Kátia Abud, nos livros didáticos da época, o índio era ainda o nativo encontrado pelos portugueses no século XVI, não o índio degradado pela conquista europeia, que persiste em sobreviver nos séculos posteriores, e sim um bom selvagem. A comunidade singular que personificava a nação nos livros didáticos, também posta pelo português, que teria aportado civilização, e pelo último componente dessa tríade, o negro. Ele é tratado como mercadoria, produtor de outras mercadorias importantes para a vida econômica do país, mas de uma negritude que estava sendo diluída pela miscigenação. É importante colocar também que a Maria Auxiliadora Schmidt se refere a esses anos da Era Vargas como um momento importante na conformação do Código Disciplinar de História no Brasil. Há um exemplo que quase todos os especialistas em ensino de história se referem, que é o Jonathan Serrano, num livro que publica em 1935 sobre como se ensina da história. Como se ensina a história, ou como ensinar a história, não lembro muito bem. Mas também durante a Era Vargas foi institucionalizado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mediante o Decreto-Lei 25 de 37. O IPHAN foi o órgão que sistematizou a proteção do patrimônio histórico e artístico pela primeira vez e de modo hegemônico durante grande parte do século XX. O artigo 1º do decreto-lei citado afirmava que constituía o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, cuja preservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Do excepcional valor a que fez referência a esse decreto-lei, cuidou um grupo de modernistas próximos ao ministro Capanema. Eles nortearam a seleção dos bens tombados, procurando, de modo unidirecional, uma continuidade histórico-civilizatória com Portugal, sobretudo no período heróico. No entanto, as ações de salvaguarda realizadas pelo IPHAN em relação aos povos de origem africana, afro-brasileiros e indígenas, se deram bem entrado o século XX. Essa imagem é uma cortesia de um amigo fotógrafo de uma Guarani Kaiowá, mas em 2005 e 2015, no protesto pela reivindicação de terras indígenas. Mas nessa última ideia que eu estava colocando, ou seja, sobre esse caráter, essa dimensão tardia das ações de salvaguarda realizadas pelo IPHAN em relação aos povos de origem africana, afro-brasileiros e indígenas, eu gostaria de citar um tombamento emblemático que é esse que estamos observando num slide, né, que é do terreiro Casa Branca, né, em Salvador, Bahia, quase 50 anos após a criação do IPHAN. Ele foi inscrito nos livros de tombo histórico e arqueológico, etnográfico e paisagístico em 86. Eu confesso que gostaria de ler o processo dos debates da votação,
mas soube pela leitura do artigo de Átila Tolentino, Educação Patrimonial, Perspectivas e Entraves nas Práticas da Patrimonialização Federal, que o antropólogo Gilberto Velho foi convidado para ser o relator daquela proposta de tombamento, e que no Conselho Consultivo do IFAM foi descrita pelo antropólogo como conturbada. A votação foi descrita como conturbada e marcada por conflitos e embates de interesse. O conflito patente nesse episódio ilustra bem as características desse momento de certa concepção ifaniana. Negros e indígenas tinham sido grupos sociais excluídos e estigmatizados pela denominada história tradicional. É o momento agora de realizar um comentário apoiado num especialista canadense que se chama Christian Laville sobre o ensino de história como sendo uma das marcas da educação cívica cujo objetivo era confirmar a nação, cito, legitimar sua ordem social e política e inculcar aos seus membros orgulho, respeito e dedicação. O aparelho didático, continua Laville, desse ensino era simples, uma narração de fatos seletos, momentos fortes, etapas decisivas, grandes personagens, acontecimentos simbólicos e, de vez em quando, alguns mitos gratificantes. Tirei isso da leitura da Guerra das Narrativas, Debates e Ilusões sobre o Ensino da História. Mas o Laville se refere aos países ocidentais. Quando você pega o artigo, há exemplos ilustrativos nos quais ele divide seu trabalho e há referências aos Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, que ganha, a partir da Segunda Guerra Mundial, um marco importante para uma transição de uma ideia fundamental, que é a substituição da ideia, do cidadão súdito pela ideia do cidadão participante. Mas e o contexto ibero-americano? Como pensar? Nesse momento, eu penso em citar dois trabalhos, um de um historiador português que se chama Pedro Cardim, de 2003, que se intitula O Ensino de História em Tempos Pós-Coloniais. Comentários às análises dos manuais de história portugueses e brasileiros. O outro artigo que me fez refletir, ainda que de forma indireta, num contexto mais ibero-americano, mais próximo, né, é de um especialista espanhol que se chama Jorge Sáiz Serrano. O título do trabalho que consultei se titula Vivências Escolares de la Narrativa Nacional Española, Reconquista, Reyes Católicos e Imperio nos livros de texto de história e relatos de estudantes, publicado em 2017. A leitura desses trabalhos pode enveredar para o debate destas atividades, né, e para pensar as interfaces entre o ensino da história e as memórias silenciadas e como, inclusive, as metrópoles têm lidado com esses temas tão importantes. Mas, enfim, além das narrativas dos livros didáticos e da nação ifaniana, a educação patrimonial nos permite aprofundar no estudo das relações entre o ensino da história, a memória e o patrimônio. Segundo uma definição atualizada do IFAM, porque o IFAM tem essa capacidade também de ser reinventado, veremos, inclusive, com essa definição de educação patrimonial, que afirma que constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais, que tem como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão socio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para o seu conhecimento, sua valorização e sua preservação. Essa definição do IFAM representa uma mudança nas concepções heróicas da praxis preservacionista e das ações educativas a elas associadas. Para uma abordagem da educação patrimonial, vamos apoiar um outro trabalho de Átila Tolentino, pois ele traz uma visão crítica sobre o processo de construção dos patrimônios culturais e sua relação com os processos educativos. O trabalho dele se titula O que não é educação patrimonial? 5 falácias sobre o seu conceito e prática, publicado num caderno temático titulado Educação Patrimonial, Políticas, Relações de Poder e Ações Afirmativas,
pela Casa do Patrimônio da Paraíba em 2017. Mas, enfim, Átila discute o que é a educação patrimonial a partir do seu reverso. Ele fala em determinadas falácias que se propagaram na literatura sobre o tema e contribuíram para uma disseminação de uma educação patrimonial de tipo instrutivista e opressora. Eu vou mencionar as falácias que o Átila comenta, e a partir da terceira delas vou projetar algumas imagens para pensarmos juntos, ou seja, para fazermos um exercício de reflexão juntos. A primeira das falácias é que a metodologia da educação patrimonial é um instrumento de alfabetização cultural. Eu não vou me deter em todas elas pelo tempo, mas eventualmente no debate podemos retomar. A segunda das falácias é que a educação patrimonial surgiu no Brasil nos anos 1980 e é comumente associada como marco zero ao ano 83, quando da realização em Petrópolis do primeiro seminário sobre o uso educacional dos museus e monumentos, promovido pelo Museu Imperial. A terceira das falácias é que a educação patrimonial configura uma conscientização da população para a preservação do patrimônio cultural. Na medida que eu for comentando, vou passar várias imagens. Essa imagem é de 2013, né? Do movimento Picho Manifesto Escrito, no Monumento dos Bandeirantes, né? Na época, manifestando-se contra a PEC de 2015, que levava para o Congresso alguma prerrogativa sobre a demarcação de terras indígenas, se mal não lembro. Mas, enfim, essa terceira das falácias é que a educação patrimonial configura uma conscientização da população para a preservação do patrimônio cultural. E é que no processo de seleção dos patrimônios e, consequentemente, da construção de memórias, comumente esse processo tende a reproduzir a manutenção de determinadas hegemonias de grupos sociais dominantes. A quarta das falácias diz que a educação patrimonial destina seus patrimônios culturais tutelados pelo Estado. Ou seja, ela tem sido praticado a partir de um patrimônio cultural já eleito, já cabendo ao aluno a aceitar e preservar. Outras imagens, também tomando como referência Monumentos Bandeirantes, é essa que estamos vendo também de 2013. Ou seja, essas imagens antecipam os momentos mais contemporâneos que temos visto dos protestos no Chile em 2019, inclusive os protestos que se deram nesses últimos tempos. E eu não quis me furtar de trazer essas imagens, né, dos protestos no Chile, e como numa estátua equestre também aparece uma figura, uma bandeira do povo mapuche, né? Repensando e ao mesmo tempo podemos comentar já uma última e quinta falácia, onde diz que é preciso conhecer para preservar. Uma das a última imagem que eu queria trazer nesse exercício um pouco partilhado, comum, para pensarmos em memórias silenciadas, né, na relação que temos com o patrimônio edificado, né, é a derrubada de uma estátua em Bristol, no Reino Unido, em junho, de um personagem associado ao tráfico negreiro, né? Essa imagem também circulou o mundo e é bem representativa daquelas memórias silenciadas e fecham como um movimento se desdobra em inúmeras interpretações. Mas, enfim, acompanhando o Átila, gostaria de dizer que a educação patrimonial efetiva ela é dialógica, reflexiva e crítica, e não unicamente uma educação patrimonial instrutivista, homogeneizadora e bancária na acepção freiriana. Alguns outros, fora essa última reflexão, alguns outros autores têm contribuído para preparar essa minha apresentação de hoje,
que me remetem ao estudo das interfaces entre o ensino de história, a diversidade cultural, ou até o multiculturalismo e o patrimônio. Eu gostaria de finalizar destacando quem eles são, por exemplo, Ana Canning, Ricardo Doriá, Itamar Freitas, Carmen Gil, Marcelo de Souza Magalhães, Helenice Rocha, Paulo Quinaus, Kazumi Munakata e Luiz Resnick. Seus trabalhos, como eu disse, têm me permitido enxergar de modo crítico sujeitos e memórias tidos como figurantes nos livros didáticos. Pois bem, vou finalizando por aqui e agradeço a atenção de vocês e disponível para dialogarmos eventualmente no debate. Obrigado. Oi, Hernan, obrigada pela ótima fala também. Acho que está ouvindo, não? Antes da gente começar o debate, tem algumas pessoas que não estão conseguindo ouvir, não conseguiram ouvir, estão com problema aí no áudio. Então, tem duas possibilidades. Uma é sair e entrar na sala de novo, e a outra que a Miriam está sugerindo aqui é desativar e reativar o áudio. Parece que pode Gente, ajudar. me desculpem novamente, mas eu vou ter que entrar e sair porque não estou conseguindo ouvir. Parece que deu algum erro aqui. E não sei se vocês conseguiram acompanhar a apresentação. Se me permite, eu estava na Conseguiram? página da DILAC, e da página da DILAC não se ouvia absolutamente nada. Agora eu entrei nessa outra aqui da Unila, e aí essa aqui dá para ouvir bem. Só um instante, eu vou ter que entrar e sair novamente porque eu não consigo ouvir vocês. Clóvis, obrigada por avisar aqui. A gente tinha conversado aqui pelo WhatsApp porque ele não estava ouvindo. E agora, Clóvis, você me escuta? Só me dá um sinal se você está me ouvindo. Sim, estou ouvindo. Tá. Agora, se alguém tiver com dificuldade de ouvir... Vou entrar e sair, desculpem. Tá, o Hernan vai entrar e sair. Então, se alguém tiver com dificuldade de ouvir, pode entrar e sair. Ou então fazer isso de desativar e reativar o áudio, tá bom? Vou esperar que o Hernan volte para a gente poder começar o debate. Eu vou aproveitar para uma lembrança que ele fez aqui, que é de agradecer a CIGESP Iberoamérica, que também apoiou esse evento. Eu não sei se o Newton não quer aproveitar, Newton, e fazer a divulgação agora, enquanto ele entra. Claro. Primeiro agradecer a presença de todos, né, que estão aqui. Já estamos com 42 pessoas, já chegamos a quase 50 no evento, então agradecer a participação de todos. E aproveitar para dar dois avisos. Primeiro, a respeito do certificado, né, eu tô aqui no chat colocando para vocês durante o evento um link para vocês registrarem a presença, então eu peço que vocês também façam esse registro antes de encerrarmos a videoconferência, porque depois que encerrarmos, o formulário vai ser encerrado também. E a segunda coisa é a respeito da nossa próxima atividade do ALOC. Nós já temos uma outra atividade prevista para o dia 27 de agosto, às 17 horas, neste mesmo link. Tá? O título será A História Ensinada e Pesquisada no Brasil, o Legado Africano. Teremos dois convidados especiais, que são a Circe Bittencourt e o Rafael de Bivar Marchesi, com a mediação. Então já fica aqui o convite para todos que estão aqui hoje, dia 27 de agosto, às 17 horas, nesse mesmo link, que participem conosco, tá? Muito obrigado. Obrigada, Newton. Gente, voltei. Estão conseguindo me ouvir? Eu tô. Pronto, agora eu estou ouvindo de novo. Que bom, Hernan. Vamos ver será que você consegue aparecer aqui com a gente, né? o vídeo? Vamos ver. Eu vou começando, então, a fazer o... Tá indo. Tá indo, Estou né? ouvindo, que é importante. Então, agora a gente dá início ao debate. A gente vai conversar um pouco a partir das falas... Agora das falas do professor Paulo Quinaus, do professor Hernan Venegas, que são falas que dialogam muito e que estão muito pertinentes com o que a gente está vivendo hoje.
né, em relação ao patrimônio e os últimos acontecimentos, tanto em relação aos museus, quanto em relação aos monumentos também. E como está ligado com a questão do ensino de história. Hernan, você está com a gente? Estou ouvindo muito bem. Tá. Eu acho que nesse momento a gente fica numa posição de precisar ser propositivo mesmo em relação a essas questões, porque em relação aos museus a gente teve uma série de incêndios recentes que demonstram um pouco desse discurso anti-ciência, como ele toma corpo também dentro das políticas públicas em relação aos museus, e ao mesmo tempo, então, precisa fazer a defesa desses espaços, que são espaços de reflexão, espaços de diálogo, como o Paulo comentou, né, espaços de construção de perguntas, e ao mesmo tempo uma crítica, né, que é uma crítica que tem a ver com a história dos museus também, dos museus, como o Paulo comentou também, que vem como surgem como espaço de uma construção de uma narrativa única, enfim, de uma história oficial, patriótica, pedagógica nesse sentido, né? Então, como é que a gente propõe a partir dessa conjuntura difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, os museus estão se saindo muito bem, eu acho, propondo coisas muito interessantes e diferentes aí. Então, um pouco o que eu queria comentar em relação à questão dos museus é esse lugar, né? E de como que o Paulo trouxe para a gente a ideia de como a gente consegue construir outras narrativas a partir desses mesmos objetos, né? O mesmo objeto, quando a gente tira ele daquele contexto. Você está me ouvindo? Estão me ouvindo? Está travando aqui para mim, eu não sei se é um problema. Tudo Sim? bem. A gente tira o objeto do contexto, né? A gente entende como é que funciona uma coleção, a gente pode construir outras narrativas a partir desse mesmo objeto. E um pouco também é interessante comentar sobre os mobiliários, né? E essa coisa de pensar o colecionismo em outros que não sejam o colecionismo de elite, né? Aquele que a gente conhece lá, começou do século XIX, mas antes disso, na verdade, mas de pensar outras coleções, de trabalhar com outras coleções e com esses museus comunitários que têm surgido, que são muito interessantes, como o caso do Museu da Maré, por exemplo, né? Como é que o Museu da Maré dialoga e esses museus com os museus históricos mais tradicionais, inventando também. Então, eu estou comentando aqui e já abro para o público falar também, mas o que eu queria comentar em relação aos museus era isso, e acho que vale um pouco também para a discussão sobre o ensino de história e os monumentos, né, de como que o que aconteceu agora, né, essas ações em relação aos monumentos intencionais, que são monumentos que há muito tempo vêm sendo criticados e várias intervenções vêm sendo feitas por outros artistas que já questionam a lógica do monumento intencional e questionam a história que ali é retratada, enfim, é contada, né? E como isso aconteceu no meio de uma pandemia, então, como tem a ver com um tipo de resistência também histórica de povos que vêm sendo oprimidos e oprimidos também dentro dessa coleção de imagens que povoam as cidades. E como é que a gente tem que ser propositivo nesse momento para pensar uma educação patrimonial, né? Respeitando um pouco da história das obras e dos escultores, da população que vive na cidade, que convive com aqueles monumentos, tem uma relação com eles, mas respeitando também que são patrimônios difíceis, que oprimem, né, que trazem memórias que comemoram a violência, enfim. Então, um pouco pensar como é que a gente tem que... é um momento de propor, né? De propor como lidar com essas obras. Né? Como é que vocês veem essas propostas e estão acontecendo hoje? Eu não sei se vocês querem... no bate-papo, para mim, não apareceu ninguém ainda pedindo a palavra. Então, agora... Quem quiser fazer pergunta, eu peço que se manifeste aqui no bate-papo para eu passar a palavra, ou então gostaria... Newton, pode entrar, então.
Diomedes, né? Eu vou abrir. Tá travando um pouco para mim aqui. Eu vou abrir. E daí a gente faz uma primeira rodada, tá bom? Pode ser, Hernan e Paulo? Tá travando. Nós estamos te ouvindo bem, Ana. Daí, no caso, os convidados que tiverem pergunta podem fazer ou via chat ou fiquem à vontade também para agora abrir o microfone e fazer sua pergunta aqui para os nossos convidados. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Posso fazer a pergunta, então? Bom, eu queria me apresentar rapidamente. O meu nome é Diomedes, eu sou daqui do Recife, Pernambuco. Inclusive, é uma honra estar nesse bate-papo aqui com vocês, com o Paulo, inclusive, que foi membro da minha banca no mestrado na UFRJ. Eu também fui aluno do Paulo na disciplina de História dos Objetos, que ele ofereceu no PGH da UF de História. Então, é um prazer estar aqui. E gostaria de dizer que eu gostei bastante desse debate, porque, inclusive, o meu interesse hoje em dia no doutorado tem a ver com patrimônio, mas eu já trabalhei com educação patrimonial na instituição estadual daqui de Pernambuco, que é a Fundarp, né, que é a Fundação Estadual. Gostei muito da fala do Hernan, porque no meu tempo de atuação na educação patrimonial, a gente já questionava bastante, né, essas falácias que ele colocou, que eu achei bem interessante esse trabalho do colega da Paraíba, que eu nem conhecia o trabalho, já anotei aqui, inclusive, porque todas essas falácias que ele aponta eram questões que a gente já levantava, né, porque muito se falava de uma educação patrimonial nessa perspectiva de uma alfabetização cultural, né, e essa ideia de vamos sensibilizar a população, né, daquilo que já está estabelecido como patrimônio, e a gente sempre questionava isso, né? Inclusive porque a gente trabalhava com diversos públicos, inclusive públicos escolares que vinham de diversas realidades aqui do Recife, do interior de Pernambuco também. Então, desde essa época, a gente já começou a pensar essas problematizações. E aí eu concordo plenamente com a fala tanto do Paulo como do Hernan, que a gente tem que rever essas vozes, né, esses lugares, essas narrativas, mas eu queria saber deles também o que é que eles acreditam que pode ser possível no ensino de história, da possibilidade da gente trabalhar esses bens que já são estabelecidos como patrimônio, mas trabalhá-los de uma maneira crítica, ou seja, trabalhar com os alunos para que eles possam perceber como se deu a construção dessas narrativas. E a gente sabe que foram construções de narrativas permeadas por muitos conflitos, né, por diferentes interesses, por muitas disputas, né, não foram construções pacíficas também, né, mesmo diante desses patrimônios que já estão aí estabelecidos, oficiais. Eu acho interessante a gente trabalhar com outras possibilidades de patrimônio. Eu acho que dá muito certo. Eu tenho várias experiências minhas na época da Fundarp com isso também, da gente trabalhar com referências das comunidades, né, do que eles enxergavam como patrimônio. Mas e diante desses patrimônios já estabelecidos, o que é que a gente poderia fazer através do ensino da história? Né? Eu vejo muito essa possibilidade de trabalhar como é que se construíram essas narrativas, né? Quais eram os interesses em jogo, quais eram os valores, né? Fala-se muito em valor histórico, valor artístico, mas o que era arte para essas pessoas que estabeleceram isso? O que era história para essas pessoas, né, que estabeleceram esses patrimônios? E com relação aos museus também, seria uma pergunta para os dois, mas também para o Paulo, que eu acho muito interessante quando os museus conseguem trabalhar, por exemplo, a trajetória dos objetos, né, ou a formação de determinadas coleções, que eu acho que também evidenciam muito esses conflitos, esses interesses em disputa, né? Então, eu acho que basicamente esse o meu questionamento, né? Como vocês podem pensar, como é que a gente poderia pensar no ensino de história, porque eu também tenho uma formação na área de ensino de história, como é que a gente poderia trabalhar esses patrimônios que já estão estabelecidos, não no sentido de sensibilizar a população para
aceitar o que está estabelecido, mas pensar de forma crítica, né, o porquê, né, se decidiu que aquilo era patrimônio, né, e evidenciar todas essas construções, né, esses conflitos, né, essas disputas que geraram nessas construções narrativas. É isso, obrigado. Obrigada, Diomedes. Tem uma pergunta aqui no bate-papo do Nicolás. Vou ler para vocês aqui no meu espanhol, tá bom? Desde hace un par de años, en Chile se ha cuestionado la creación del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos por ciertos sectores de la derecha política del país, ya que estos aducen que este museo no cuenta el contexto de cómo se llegó al quiebre democrático. En su opinión de expertos, ¿usted creen que dichos cuestionamientos tienen asidero? ¿Son los museos de la memoria necesarios para la construcción de una ciudadanía consciente? Tanto así que el nombrado ministro de Cultura solo duró 90 horas en el cargo, ya que en una entrevista previa afirmó que el museo era un montaje de la izquierda. Acho que, por enquanto, é isso. Passo a palavra para vocês. A gente, então, faz alguém mais quer falar? Tem pergunta? Não sei quem quer começar. Posso começar. Bom, queria agradecer a pergunta de Diomedes, alegria te rever. Nicolás, muito prazer, obrigado pela pergunta também. Eu vou começar comentando o caso, né, do Diomedes, do uso do patrimônio no ensino escolar, né? Fundamentalmente, Diomedes, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que encarar é que, normalmente, nos livros didáticos, nas aulas de história, quando a gente apresenta os emblemas do patrimônio, eles são ilustrações do fato histórico, não é? Então, quando você quer falar da independência do Brasil, você apresenta a tela do Pedro Américo do Independência ou Morte. E a gente esquece de sublinhar, não é, de que o quadro é uma representação, não é? E uma representação produzida, datada, se não me engano, de 1888. Então, ele é um quadro comemorativo de muitos anos depois da independência, não é? E se a gente contrasta as descrições de época do ato do Grito do Ipiranga, não é? De como ele ocorreu, e o que a gente vê no quadro, a gente percebe a diferença, não é só de época, mas também de descrição do acontecimento, não é? Então, a mesma coisa, não é? A gente pode fazer com quase tudo, não é? Inclusive com as representações, por exemplo, de personagens como o Zé de Alencar. O Zé de Alencar, que é homenageado numa estátua no Rio de Janeiro, ele é celebrado pela literatura. Mas o José de Alencar, quando morre, ele é um grande líder da política conservadora e escravocrata de defesa da escravidão e de crítica do movimento abolicionista. Não é? O seu monumento faz homenagem à literatura do José de Alencar e deixa de lado os outros elementos da biografia dele. Não é? Olha, eu citei dois casos assim que me vieram à cabeça rapidamente. Será que a Bruna pode desligar o microfone dela? Isso. Então, eu acho que o importante é a gente, no ensino de história, não usar o patrimônio como ilustração materializadora dos acontecimentos, que quase tudo que aparece ali são representações posteriores. O Descobrimento do Brasil, por exemplo, é conhecido, a tela do Oscar Pereira da Silva, que está no Museu Paulista, o estudo no Museu Histórico Nacional, não é? Ou o Descobrimento do Brasil, do Aurélio de Figueiredo. São todos do contexto das comemorações do terceiro centenário do descobrimento do Brasil. Ora, nada garante que o acontecimento tenha sido exatamente como a gente vê representado ali no quadro, mas, seguramente, representa como, naquele momento da comemoração, se olhou esse passado.
não é? Do mesmo modo, a gente vai multiplicando os exemplos, né? Quase todos eles que a gente vê no livro didático, não é? São representações de uma outra época. Eu acho que a primeira coisa que tinha que ser feito, não é? É mostrar como esses fatos antigos eles se mantêm vivos na latência do tempo, para usar o conceito Gumbrich, não é? E a gente continua falando deles, mesmo eles tendo acontecido há tanto tempo atrás, e representando eles de diferentes formas, não é? E é essa que é a questão. Agora, eu vou juntar isso à pergunta do Nicolás, não é? Eu entendo perfeitamente a crítica que é feita ao Museu da Memória e dos Direitos Humanos por um certo ponto de vista político. Mas será que isso não valeria para quase todos os monumentos? Não é? Se eu pegar o Grito do Ipiranga, não é? Que é celebrado no Museu Paulista e cuja imagem é distribuída pelo mundo inteiro, não é? Eu me pergunto se naquela representação há também a história do contexto que levou à ruptura política, que levou à autonomia do Brasil em relação a Portugal e, portanto, à quebra do pacto colonial. Não é? Naquela tela, o que a gente faz é celebrar aquele momento. Não é? A diferença para o Museu dos Direitos Humanos é que ele é um museu de reparação simbólica, não é? Que reconhece o direito de quem foi vítima dos atos da violência de Estado. Não é? Ele não é um museu feito para explicar a democracia no Chile. Ele é, essencialmente, um museu, pode até explicar isso também, não é? Mas ele é, essencialmente, um monumento de reparação simbólica, não é? Que reconhece que na história há não só vitoriosos, mas há vítimas, não é? E que essas vítimas não merecem ser esquecidas. Não é? É diferente do quadro do Independência ou Morte, do Grito do Ipiranga, do Pedro Américo, que é um quadro que celebra o herói, não é? Da construção do Estado Nacional, mas deixa na sombra todos aqueles que que padeceram nesse processo. Não é? A gente não celebra, por exemplo, as guerras da Bahia, as guerras do Pará, não é? Que afirmaram a independência, não é? Ao longo do tempo. Essas guerras de independência demoraram mais de ano, não é? São quase 2 anos. E se a gente incluir o contexto da Confederação do Equador de Pernambuco, a guerra vai se multiplicar. Não é? Se eu encerrar a história no Grito do Ipiranga, não é? Eu deixo para trás não apenas os conflitos que antecederam, como a Revolução de Pernambuco de 1817, como eu também deixo de lado os conflitos que sucederam. Não é? Então, eu acho que, fundamentalmente, não é? Eu entendo a crítica que um certo ponto de vista pode fazer ao Monumento dos Direitos Humanos, não, ao Museu dos Direitos Humanos, Museu da Memória dos Direitos Humanos no Chile, mas eu acho que essa crítica poderia ser atribuída a todos os monumentos, não é? Que representam as grandes vitórias do Estado. Não é? Agora, o Museu dos Direitos Humanos no Chile, ele representa uma onda contemporânea de monumentos, não é? Que buscam tratar a questão da reparação simbólica e reconhecer que o processo de afirmação das estruturas de poder do nosso tempo produziram vítimas também, não é? E que esses personagens são tão importantes quanto aqueles que venceram as batalhas da história, não é? Enfim, eu não quero me alongar na resposta, mas eu queria simplesmente chamar a atenção para o fato, não é, de que o patrimônio quase sempre é sempre uma representação, mas no ensino de história, especialmente, ele quase sempre é tratado como fato, não é? Como a materialização do fato, não é? E isso cria um anacronismo, não é? Porque o fato ocorrido numa época, ele pode ter um certo elementos em jogo, não é? E, anacronicamente, ele pode ser representado de outro modo. Não é? E o mais importante é que, nesse anacronismo, se faz a seleção também dos personagens da história que estão presentes ou não. Não é? Eu acho que o caso de Independência ou Morte do Pedro Américo é bem emblemático, e ele data de 1888. Não é estranho celebrar independência ou morte no ano da abolição da escravidão no Brasil? Não é? Será que essa memória da independência celebrada com tanta pompa e circunstância, não é? Neste momento, não é?
em que o movimento abolicionista alcança a sua principal meta e realiza a sua principal conquista, não é? Neste momento, tinha que celebrar a vitória de 1822, não é? Nesse ano, era o momento de celebrar as grandes vitórias do movimento da abolição e celebrar, certamente, a participação dos escravizados e dos africanos que se tornaram brasileiros e fizeram a construção do Brasil. Nesse momento, não é? Representar independência ou morte não é e valorizar essa representação do passado no Brasil não pode ser uma opção aleatória. E eu lembro que, por exemplo, a alegoria do ventre livre que eu apresentei aqui para vocês é um modelo de um monumento que nunca foi feito. Não é? E nós continuamos sem o grande monumento da abolição no Brasil. Não é? E no ano da abolição, o grande monumento inaugurado, apresentado ao público, foi Independência ou Morte. Isso é significativo. Não é? Se a gente conseguisse colocar isso nos livros didáticos, no ensino de história, nós colocaremos em discussão por que discutir o passado não é uma opção neutra. Eu gostaria de comentar algumas das perguntas feitas. Primeiramente, agradecer pelas perguntas, porque elas trazem questões bem interessantes e atuais, né? Quanto à reflexão, à pergunta do Diomedes sobre esses desafios ou formas de implementar a educação patrimonial, eu gostaria de um pouco de verticalizar a reflexão para o caso da UNILA. Ou seja, a UNILA, a universidade da qual a gente faz parte, que é uma universidade com uma vocação latino-americana, se definido na sua missão, e ainda mais no âmbito do trabalho, na área da história e a experiência que tive durante alguns anos ministrando a disciplina. E um pouco na linha do que o professor Paulo conversava, a educação patrimonial fica um pouco a reboque do ensino da história. Mas o desafio é, por um lado, como você pode trabalhar com o tema numa disciplina que apenas há um tema para a educação patrimonial, quando eu ministrava, pelo menos, né, numa cidade de fronteira e numa cidade também que tem um destino manifesto dito de turístico. Né? E numa cidade também onde recentemente foi aprovada uma lei de patrimônio, onde praticamente quase todas as expressões culturais são patrimonializadas. Né? Eu acho que aí há um grande desafio, ou seja, lidar com essas duas realidades, com essas realidades da paisagem turística e com as diversas cidades invisibilizadas que coexistem ao mesmo tempo em Foz do Iguaçu. Eu acho que a partir desse reconhecimento, de reconhecer essa realidade, é importante para pensar em projetos de educação patrimonial que não unicamente visem a cidade turística, né? Isso, por um lado, eu acho que pode ser um ponto importante. De outro lado, eu fico pensando numa dimensão um pouco mais psicopedagógica, no sentido dos alunos com os quais nós trabalhamos numa disciplina assim. Quando eu comecei a ministrar a disciplina História, Patrimônio e Memória, em 2012, os cursos de História tinha, na época, mais alunos hispanofalantes, isto é, provenientes de outros países, né? E essa disciplina também era cursada por alunos que provinham dos cursos de música, de arquitetura e urbanismo, né? E então, essa procedência de diversos cursos trazia diversas desafios na hora de você planejar as suas próprias aulas. Por outro lado, a origem geográfica de vários dos alunos te fez também incorporar, ou me fez incorporar conteúdos relacionados ora à Colômbia, ora ao Uruguai, ora pensando no México também, né? Então, assim, foi um desafio, do ponto de vista da concepção das aulas, né? E do ponto de vista de lidar com com a diversidade cultural.
há alguns alunos também que têm defendido trabalhos na área de patrimônio. A professora Ana Rita acabou de orientar de uma aluna do Haiti, que agora entrou no mestrado, e teremos outros temas. Mas, em relação à educação patrimonial e a experiência da UNILA, Diomedes, seria isso o que eu poderia comentar neste momento. Talvez no sentido, na direção de comentar sobre a pergunta do Nicolás. Eu acho que depois da explicação do Paulo não sobrou muita coisa interessante para se dizer, mas enquanto conversavam, eu fiquei lembrando de que há muitos anos eu li um artigo de Todorov numa revista Correio da Unesco, e em relação a essa reflexão do Nicolás sobre a pertinência, a necessidade do Museu da Memória, aquele artigo do Tsveta Todorov era um dilema entre um antigo vilarejo francês que se debatia entre conservar uma parte dele que tinha sido bombardeado, ou durante a Segunda Guerra Mundial, não sei, bombardeado exatamente, ou mantê-lo assim, ou restaurar o antigo vilarejo, né? E um pouco esse é o dilema que, de alguma forma, eu vejo e enxergo nessa reflexão do Nicolás, né? E outra coisa é como colocar o passado em função de uma história ensinada, e de uma história, das morais da história, né? Há alguns dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube de 3 especialistas brasileiros, o Luiz Fernando Serri, o Rafael Sade, e o outro, sinceramente, estava tentando lembrar aqui, mas não consegui. Eles comentavam um pouco a didática da história de Rüsen e fizeram alguma reflexão sobre o caso alemão. E talvez a reflexão que eu vou resgatar, essa apresentação dele, seja interessante para talvez ajudar a pensar um pouco essa reflexão do Nico, né? E que pensar o que significa a reunião de um país forçosamente dividido após da Segunda Guerra Mundial, ou seja, com o trauma, né, do nazismo, e depois com uma reunificação da Alemanha, tendo que reincorporar esse outro país, a República Democrática Alemã, que fazia parte da cortina de ferro. Ou seja, isso representa também um dilema, um desafio para a história ensinada. É interessantíssimo pensar assim. Ou seja, quando nós pensamos nessa reunificação alemã, talvez o que vem à mente seja aquela música da banda Scorpions, The Wind of Change, que está falando da queda do comunismo. Então, mas pensar o desafio para uma didática de história no sentido mais tradicional, não no sentido rosseniano, é interessante para pensar os dilemas que se tem com o passado. Ou seja, os conflitos intergeneracionais, né, entre pensando aqueles tios, parentes que viveram durante o nazismo e os novos filhos, né? Eu acho que também que seja talvez um caminho para pensar essas relações um pouco traumáticas com o passado, ver experiências de outras nações como tem lidado com esse aspecto. É isso da minha parte. Joia. Tem 3 perguntas aqui. Eu acho que eu preciso ler, porque daí vai para o site da ADLAC, só não lê o bate-papo lá, certo? Então, acho que eu vou ler aqui para vocês as perguntas, tá bom? Oi, Ana, tá me ouvindo? Eu tô. Você me ouve? Não. Sim? Parece que temos um pequeno problema com a conexão da Ana. Newton, assiste a gente, por favor. Ninguém me escuta? Alguém me escuta? Oi? Eu estou escutando perfeitamente. Então eu vou... Hernan, tá ouvindo? Eu acho que o Hernan parou de ouvir de novo, então. Ana, tá nos ouvindo? Eu escuto. Nós escutamos a Ana. Hernan, você está escutando a Ana? Acho que não. Então, acho que a Hernan vai precisar entrar e sair novamente. Enquanto isso,
eu não vou ler perguntas ainda, mas eu vou fazer um comentário enquanto o Hernan entra e sai e entra, tá bom? Eu estava lembrando, Paulo, aqui em Foz do Iguaçu, tem o Ecomuseu de Itaipu. Não sei se você já chegou a visitar esse museu. E a gente trabalha com os estudantes na disciplina de Patrimônio e Memória. Ele é um museu que foi... Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ele é um museu que foi pensado já no momento em que a Itaipu se instalou, começou a se instalar, começaram as obras aqui em Foz do Iguaçu. Então, ele é um museu que, enquanto a Itaipu foi sendo construída e foi alagando e desalojando, né, gente, os povos indígenas, enfim, os camponeses que viviam aqui e tal, eles foram, ao mesmo tempo, foram já pensando na memória do lugar. E eles pensaram num ecomuseu, né, no museu de território, que era, naquele momento, acho que o plano piloto, começaram a pensar o museu lá nos anos 70, a partir de 75, era uma proposta de museu muito interessante, né? Embora seja pensada por uma empresa, né, que é a Itaipu. Então, eles vão alagando e tirando as pessoas e, ao mesmo tempo, recolhendo vestígios desse lugar. E aí eles montam uma exposição naquele período, nos anos 70. Acho que o museu acontece um pouco depois, mas aí se monta uma exposição que ela é muito tradicional. Esse discurso, você estava comentando um pouco do Museu Paulista, enfim, é uma exposição que mostra a origem do lugar. Ela faz uma coisa bem cronológica, né? E aí os indígenas estão lá no espaço lá atrás, eles deixam de existir, né, no período contemporâneo, de acordo com essa sequência. E é muito legal trabalhar com estudantes para poder entender essa perspectiva, né? Essa representação que se criou a partir do olhar da Itaipu. E as próprias museólogas do Ecomuseu, que são ótimas, né? Elas trabalham nessa leitura também, nessa chave, porque foi feito pela Fernanda Moro, uma museóloga importante, e aí a gente consegue, a partir da monitoria delas, entender essa proposta, né? Que é datada, né? Que é daquele período, e que a gente tem muitas críticas à expografia do Ecomuseu. Mas ela serve também para a gente entender como é que se pensava naquele momento, como é que se pensou naquele momento, como é que se manejou a questão da memória, né? Se foi recolhendo restos arqueológicos, vestígios arqueológicos, cemitérios indígenas, e aquilo ficou exposto ali no Ecomuseu. Uma coisa que ainda hoje é uma questão. Hernan voltou? Desculpa, gente. Sim, desculpa, a minha internet está péssima. Mas estou ouvindo agora. Então, eu vou ler as perguntas, porque fica registrado, tá bom? A Franciele fez uma pergunta. Ela é Franciele Merlo, atualmente arquivista da UNILA, mestre em Patrimônio Cultural, na área de concentração, História e Patrimônio Documental. E, na opinião dos participantes da mesa, como os senhores observam a valorização das instituições arquivísticas como campo de investigação na educação patrimonial em comparação aos museus, por exemplo, uma vez que os documentos compõem o conjunto do patrimônio cultural no Brasil? Posso ler? En Chile, como realidad latinoamericana, los pueblos originarios han sido desde la época de la colonia hasta hoy violentados al grado de prestigiar e invisibilizar sus prácticas culturales, vistiéndolas como folclore y como vivencias de un pasado ya extinto, siendo que estas aún se encuentran vivas. Dentro de las prácticas, desde el área de la bioética, se ha comenzado a trabajar los procesos de restitución y repatriación de restos bioantropológicos o osamentas albergadas
museos a sus familiares con la finalidad de seguir su descanso al final. Investigaciones museales se están llevando a cabo essas práticas. E, por último, a Flávia, do Recife, mestrado em História pela Unicap. Ela diz: uma receita de bolo, uma igreja, um museu, um sítio histórico, uma dança, tudo isso e algo mais é um inventário que nunca para de crescer e que faz parte do patrimônio cultural brasileiro, segundo a nossa Constituição. Então, pergunto, como usar este inventário como instrumento pedagógico? Como tornar simbiótico o conhecimento da memória e cultura de um povo em processos educativos? Ana, depois você me repete a última pergunta. Esse é o dilema? Satisfatório. Ok, passo para o Paulo, então. Bom, eu vou comentar brevemente, né? Primeiro, agradecer de novo também as perguntas, agradecer a lembrança do Ecomuseu do Itaipu, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço da biografia, do trabalho da Fernanda Moura e pelo pioneirismo do Ecomuseu na época, né? Da ideia, do conceito, um dos primeiros grandes projetos do Brasil. E por isso ele é conhecido, mas eu nunca estive lá e fico feliz de ouvir você, Ana Rita, comentando aí a sua experiência com os alunos. Tá? Na verdade, eu acho que o tema do patrimônio natural em Foz do Iguaçu seria um bom, certamente um grande tema, né, de pesquisa. Vocês devem conhecer isso aí melhor do que eu saberia comentar. Não é? Bom, mas eu queria voltar à pergunta da Franciele Merlo, né, sobre a questão dos arquivos. De fato, eu acho que os arquivos no Brasil estão devendo muito a gente, né, um trabalho de educação no campo do patrimônio documental, mas é até cruel eu dizer isso, né? Eu dirigi o Arquivo Estadual do Rio de Janeiro durante alguns anos, dirigi o Arquivo de História Oral da UF também, noutra Exchange. Dos arquivos do patrimônio documental. Agora mesmo, o Comitê Memória do Mundo do Brasil, vinculado à Unesco, não previstos em leis, que eram regrados pela regulamentação infra-legislativa, não é? Pela administração pública, ele deixou de existir e a gente não tem mais nenhuma instância de representação dessa visão do patrimônio sobre o mundo dos arquivos. E o Conselho Nacional de Arquivos, ele não tem, a sua missão é muito mais ampla do que o tema do patrimônio. Eu acho escrita. Os arquivos são o lugar de memória da nossa escrita. Não é? Se as bibliotecas são o mundo da memória bibliográfica, não é? Escrita. A bibliografia é um dos temas clássicos, né, do trabalho educativo dos museus e que no Brasil a gente tem tido pouca chance de debater. E existe pouca pesquisa também nessa área no Brasil, que certamente tem a ver com o pouco investimento no trabalho dos arquivos no Brasil. Não é? Mas combina, não é, com um país que ainda convive com tanta presença com o analfabetismo, não é à toa que o mundo do patrimônio que mais representa a escrita seja aquele que parece que recebe menos atenção
dos governos e das orientações da política pública. Não é? Então, num mundo onde o letramento é fundamental, não é? Os arquivos também têm um... instituições arquivísticas fortalecidas e muito menos o trabalho educativo. Não é por falta de profissionais, não é por falta de interesse das instituições, é sobretudo por falta de investimentos. Não é? Eu vou passar para a pergunta do Edson, não é? Que lançou de novo aí uma mirada para o patrimônio a partir da experiência chilena, mas aí de outro ponto de vista. Edson, no Brasil, até onde eu sei, a gente não tem essa experiência das ossadas, como você estava chamando, da atenção, da bioética, mas nós temos um outro debate, que é o das apropriações das peças sagradas, não é? Não só das populações de origem indígena, não é? Mas também dos grupos brasileiros. Não é? E, nesse caso, é preciso chamar a atenção que muitos deles, não é, foram reunidos não por missões científicas, coloniais, como em alguns outros casos, eles foram reunidos, as coleções existentes nos museus, foram reunidas pela repressão do Estado, pela violência do Estado e, portanto, pela intolerância religiosa e pela perseguição a discriminação étnica. Não é? Então, várias das nossas coleções africanas, de tradições religiosas afro-brasileiras no Brasil, estão relacionadas com a violência de Estado, que destruía terreiros, não é? E violava o sentido sagrado dos objetos e depois mandava para os museus trabalharem essas peças. Não é? Em torno disso, há muito questionamento e muito pedido de restituição simbólica. Não é? Mas, mesmo assim, que eu saiba, não existe nenhum caso bem-sucedido desse ponto de vista no Brasil. Não é? O que se faz é tentar recuperar a memória dessas comunidades que tiveram suas tradições religiosas violadas, não é? Levar essa história para os próprios museus. Apresentação que se criva, né? No Brasil, eu não conheço tanto, não é? Histórias de outro tipo, né? Características bioéticas, não é? Como você estava chamando, atenção. Mas o Brasil ainda deve a essas comunidades, não é? Ações de reparação simbólica, não é? E restituição de bens culturais. Não há dúvida que isso é uma questão em aberto no Brasil. Tá? A Flávia colocou um outro tema, não é? O tema da importância dos inventários como instrumento pedagógico, não é? E eu queria chamar a atenção que, para mim, na verdade, eu volto ao colecionismo. Né? A prática de colecionar é a mais antiga prática pedagógica que a gente tem notícia, não é? Mas ela não tem sido tratada pela escola como uma prática pedagógica. Não é? Na nossa sociedade, por alguma razão, por acumular, se associa sempre ao tesouro, não é? Aquilo que vai fazer valer mais no mercado se você controla a demanda. Não é? Quando, na verdade, no nosso cotidiano, a gente acumula muito mais do que pelo sentido, ou pela motivação do entesouramento. Não é? O gosto de colecionar é muito amplo. Eu sempre digo que esse deveria ser um grande motivo, não é? De construção de conhecimento nas escolas, não é? Em todos os espaços da nossa vida em que a coleção ela aparece. Se a gente assumisse esse sentido pedagógico das coleções, eu acho que a gente entenderia melhor o que é construir o patrimônio. Não é? E quando a gente transforma patrimônio e colecionismo em coisa de profissional, a gente se exclui dele, né, quando a gente não é profissional. E, na verdade, é uma prática que contagia a vida de quase todo mundo. Não é?
Só que, no senso comum, né, quando a gente é um colecionador rico, que coleciona joias, tesouros, não é? A gente é uma pessoa privilegiada, de alta cultura. Quando a gente a gente é pobre e coleciona coisas banais, não é? A gente passa por maluco, não é? O maníaco, não é? Tem mania de juntar coisa, não é? Tem um que junta tartaruga, o outro junta elefante, o outro junta carrinho, o outro junta lápis, o outro junta chaveiro, não é? Junta-se de tudo. Não é? Só que quando a gente junta coisas banais, a gente passa por maníaco. Quando a gente junta coisas caras, não é, que tem um grande valor, a gente passa por um grande erudito. Não é? Mas a revista em quadrinho, ela exige tanta leitura erudita quanto uma obra rara, um livro raro do século XVI, do século XVII. Não é? A erudição é a mesma. A valoração dessa erudição, não é? Eu me lembro que eu aprendi com um aluno meu há muito tempo atrás que o Hulk nunca foi verde, não era para ser verde. Ele se tornou verde pela dificuldade da indústria gráfica, não é? E era um leitor de quadrinhos. Ele não via isso como erudição. Quando eu escutei isso, eu achei o maior exemplo de erudição que eu podia ter numa conversa sobre quadrinhos, não é? O conhecimento da arte gráfica que envolve o quadrinho, não só a narrativa, mas a arte gráfica, né? A materialidade do quadrinho. Isso é tão importante quanto a gente reconhecer o tipo de papel e o tipo de tinta que é usado num livro do século XVI. Não é? Então, eu, na verdade, penso, não é, que a gente ganharia muito se a gente contagiasse a sociedade pelo gosto de colecionar. E colecionar não é juntar qualquer coisa, não é, como eu estava explicando. Colecionar é saber selecionar, não é? E selecionar a partir de um conhecimento embasado, não é? E organizar a sua leitura de mundo. Não é? Cada maníaco que junta as suas peças, não é? Em casa, na gaveta, numa caixa de sapato, no armário, não é? Ele tem uma leitura de mundo. Não é? Se a gente trata ele como maníaco, a gente não reconhece a sua leitura de mundo. Se a gente reconhecesse que a mania de juntar coisas, não é lugar de produção de conhecimento, a gente conheceria muitas formas de ler o mundo que não são legitimadas pelas estruturas e as instituições sociais que andam por aí. Não é? E a gente perceberia como a vida é muito mais democrática, mesmo quando a gente não reconhece a democracia como valor. Obrigada, Paulo. Gente, a gente passou um pouco do nosso horário, que a gente tinha combinado, e eu vou ficar ter que ter agora a função chata de precisar encerrar a nossa atividade. A gente era para terminar às 7h, dava para ficar aqui muito tempo, a conversa